Bem-vindo, bem-vinda! Hoje eu tô do outro lado da mesa. Hoje eu posso mais aqui no Pode Mais Malu. Eu sou Débora Santilli, jornalista apresentadora de TV, e estou aqui fazendo uma entrevista especial com aquela que sempre pode mais e sempre leva a você todas as dicas de liderança. Hoje, aliás, o nome do nosso programa, o tema é liderança situacional. E o formato do programa está diferente porque nós decidimos fazer uma entrevista com a criadora e com a responsável, a coach, consultora da consultoria Goiabeira RH. A nossa entrevistada de hoje é ela que pode mais. Pode mais, Malu? Tudo bom com você? Ai, Débora, que delícia, né? Olha, na verdade, eu tô suando. É muito É diferente interessante. estar do outro lado, Malu? É muito. Bom, na verdade, Débora, a única certeza da vida, qual é? É mudança, né? Então, a gente tem que acordar pensando que tudo pode mudar. E quando a gente vai dormir, obrigado, Senhor, porque amanhã tudo pode mudar. Então, a gente tem que estar preparado. Agora, que é diferente o lado. E Vamos por lá. falar em obrigada aí a Filmes, que está aqui proporcionando esse podcast para você, o Pode Mais Malu. Tem tanta pergunta que eu gostaria de fazer pessoalmente, mas vamos seguir o script, que é legal a gente manter o padrão, né? E você que é a criadora, a mentora, e quem conduz normalmente o Pode Mais Malu, que hoje eu sei que está fazendo sucesso, pessoas importantes vieram participar do seu podcast. Como é que você está se sentindo sendo a entrevistada de hoje e nessa situação que é muito diferente para você? Você é uma líder, você está acostumada a ficar à frente nas situações. Como é que é hoje estar respondendo as perguntas, estar se colocando no lado do outro, né? Débora, uma ótima pergunta, uma ótima colocação. Não havia pensado nisso, mas o fato é fazer a mobilidade, trabalhar o exercício da empatia. A gente fala tanto sobre esta importante habilidade e, na verdade, é um exercício. Então, gostei da ideia da produção. É um tema que me deixa confortável. E fazer esta troca, né? Ora a gente é liderado, ora a gente lidera. Inclusive, me lembrei de uma pesquisa recente de Harvard, onde diz que o ser humano que pede ajuda é 48% menor do que quem oferece ajuda. Em que sentido? É muito confortável quando, de certa forma, é lógico, você é profissional da área de comunicação, né? Eu não, eu sou profissional de gente, mas assim... Mas você também é da área de comunicação, eu sou profissional, mas eu estou praticando mais, vamos dizer assim, né? Verdade. Esse exercício é bem bacana. Aliás, eu te desafio, viu, Débora? Uau, adoro desafios. Adora, então. Qual? Porque você também, na sua carreira, é lógico que você tem uma trajetória linda aqui de comunicadora, né? Então, pode ser a nossa convidada aqui, onde pode mais, Débora Santilli. Muito bem. Fica Gratidão. Aqui. Muito bom. Então, este exercício de praticar a empatia é o que eu busco fazer a todo momento. E agora, de fato, espero que seja um bom programa, espero que eu consiga também esclarecer suas dúvidas. Esse tema encanta e, portanto, realmente espero também compartilhar com tantos gestores que estão iniciando a carreira agora, gestores que estão em transição de carreira, gestores que estão pensando em empreender, enfim, que este tema, liderança situacional, possa fazer conexão com tantos ouvintes aí que devem estar ligados no nosso papo agora. A Malu falou de empatia. Empatia sempre existiu, sempre. Só que hoje se fala muito mais em empatia. Hoje se fala muito mais em se colocar no lugar do outro. Antigamente era simplesmente, eu estou sentindo algo por aquela pessoa, eu sinto que ela precisa de ajuda, eu sinto que eu posso impulsionar a carreira daquela pessoa. Empatia não era falada, mas era executada, não é, Malu? E eu quero saber de você agora,
Como é que você define? Qual é o seu posicionamento em relação à liderança situacional? Como é que você consegue indicar, como é que você consegue influenciar os seus gestores para esse tema? Tá. Débora, eu gosto bastante de me embasar no conhecimento teórico, nos conceitos, para que eu possa depois fazer essa reformulação e essa reflexão, né? Então, este tema, liderança situacional, ele já vem sendo defendido desde 1969 por dois americanos. Ele é um cientista comportamental, e eu gosto bastante, com o Paul Hershey, onde ele diz que a gente tem essa mobilidade do ser humano de entender o outro, e a ciência traz embasamento técnico e contra fatos, não há argumentos. Então, ele, como cientista humano, ele traz essa teoria que a liderança é de acordo com o estágio de maturidade da outra pessoa. Então, o Hershey, ele se uniu a um estudioso também de liderança comportamental. Ele é autor de vários best-sellers, o Kennedy Blanchard. A gente chama de Blanchard. Então, é o Paul e o Blanchard. O que o Blanchard diz? Ele é responsável pelo best-seller do Gerente Minutos, mas ele tem mais de 70 títulos falando sobre liderança, e que é muito bacana. Então, esses dois estudiosos trazem para a gente que a liderança situacional é a capacidade do líder se ajustar de acordo com o conhecimento técnico e a maturidade profissional, que é quando você domina a área que você está. Então, é o exercício do gestor de se mobilizar. Mais uma pergunta assim, mas Malu, eu tenho 30 colaboradores, eu tenho... Ok, é responsabilidade do gestor fazer este mapeamento, em que nível que ele está, para que você possa, inclusive, otimizar seu tempo, Débora, porque aquele colaborador que está com mais tempo na função e, portanto, com mais experiência na área, vai te tomar menos tempo do que aquele que é o entrante. Então, hoje... Como é que você coordena tudo isso? É interessante saber... Por exemplo, você tem colaboradores com várias situações, nesses níveis que você comentou agora. Como é que você consegue coordenar, por exemplo, numa palestra só? Como é que você consegue efetivamente direcionar a sua palestra para vários tipos de colaboradores? É interessante. Aqui eu me lembro de umas situações que a gente... um dos meus clientes é da área de esportes. Então, e aí desenvolvendo alguns materiais, nós pegamos a Fórmula 1, porque o líder, ele tem que correr muito, né? Ele tem que entrar na pista jogando, não dá. E a importância da gente ter vários competidores, né? Em diferentes estágios. Certo. E aí nós fizemos uma analogia, porque a Fórmula 1 está terminando por agora. Então, a cada 15 dias está tendo uma corrida, enfim. E aí a gente pegou alguns destaques para poder fazer essa analogia. E aí eu tenho este mapa da minha equipe e poder distribuir vamos imaginar, Débora, uma matriz cartesiana, onde o vertical, ele é o conhecimento e o tempo que eu tenho na área. Sim. E o horizontal é a minha maturidade na função. Então, vamos imaginar o S1 primeiro, estilo 1, que é o primeiro quadrante. Se eu estiver falando muito, você vale. Mas assim, então, o primeiro quadrante. Ali, a gente colocou o Piastri, que ele é da McLaren. Ele está, embora ele tenha ganho Fórmula 3, Fórmula 2, ele está na Fórmula 1 pela McLaren há 1 ano apenas. Então, a gente diz que ele está no estilo 1, onde cabe à companhia monitorar, porque ele tem pouco conhecimento naquela empresa, na McLaren, e também ele só está 1 ano na pista de Fórmula 1. Então, ele tem já alguns títulos, alguns reconhecimentos, mas ele precisa do quê? A gente fala do direcionamento. Claro. É alguém que eu tenho que colocar uma lupa. Quando a gente sobe um pouco mais, tem um jovem que eu gosto muito, tem 23 anos, é o Stroll. Ele está correndo pela Aston. Mas o que acontece? Tem alguns títulos também. Mas ele já está há 6 anos.
aí na estrada, na pista, né? Mas o porquê que ele está num estágio de atenção onde a gente diz que ele precisa apoio, né? Orientação, neste conhecimento. Porque ele tem mais conhecimento técnico comparado ao Piastri, porque ele está 6 anos e o Piastri está 1 ano só. E ele tem uma maturidade, veja você, que ainda é pequena. Por quê? Porque o pai dele é dono da Aston. Então, entendi. Se ele ganhar, o nível de maturidade e motivação dele, Débora, é assim, se ele ganhar, tudo bem, se ele não ganhar, tudo bem também. Tudo bem, porque o pai é o dono. É o dono, e né? ele tem ali o espaço garantido, né? E aí, esta proteção, ele não tem culpa? Não, não tem. Mas o que cabe a ele é se mobilizar e mostrar, inclusive, para a Aston, mas também para os competidores e fazer-se ser visto e evoluir aí na maturidade. Se acomodou, vamos dizer. Isso, né? Débora. Ele não pode se acomodar em maneira alguma. Então, aquele colaborador que já passou os 90 dias de experiência, por exemplo, eu já conheço aqui. Ele tende a se estacionar. Então, cabe ao líder falar assim, se fosse a Débora, né? Débora, vamos lá, ó. Aqui agora você já conhece, mas esse aqui é um novo processo. Então, eu vou te orientar e ir dando desafios. Olha como o estímulo é importante. Para cada um, há um estímulo diferente. No caso desse acomodado, o estímulo foi um. No caso daquele principiante que já tinha um destaque, o estímulo foi outro. Aproveitando isso, eu quero saber quais os principais benefícios de aplicar a liderança situacional, Malu. Conta pra gente. Os benefícios são muitos. Primeiro deles que eu digo que é a administração do tempo. Porque com aquele S1, com o Piastri, você vai usar muito do seu tempo. Se nós colocarmos a analogia do Stroll, eu vou continuar dando a orientação, mas eu vou usar menos tempo. Então, o primeiro benefício é você ter mais tempo disponível, incondicionalmente. Muito bem. E você vai ter aquele colaborador que subiu ainda mais um degrau, porque ele tem o conhecimento dessa maturidade técnica e tem o conhecimento da motivação, porque ele já ganhou bastante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apoiá-lo, porque ele, como consegue ganhar alguns títulos, no caso, eu estou colocando do Russell, que ele também tem só 6 anos, porém, ele está se desafiando, ele está na Mercedes, ele está se desafiando frequentemente, e aí ele passa a ser mais bem vistos. Ora ele ganha, ora ele não ganha. Então, o que eu preciso? Eu tenho que despender menos tempo do que aquele que está há apenas 2 anos, enfim, mas eu tenho que orientá-lo e desafiá-lo. Que, em caso de colaborador corporativo, Débora, é aquele que você chama para te substituir numa ausência, numa reunião. É aquele que você desafia e fala, olha, Débora, vai chegando novos colaboradores, você pode dar o treinamento? Então, eu estou estimulando. Para quê? Para ele chegar no último pilar, que a gente fala que requer do gestor, só delegar. Então, é aquele que tem autoconhecimento técnico e alto poder de maturação. Porque ele passou por esses estágios todos e ele já consegue, inclusive, ter autonomia de tomar decisões. E no caso de detectar um potencial, você conhece alguém que está na empresa há algum tempo, não é nem um desses 2 casos que você citou, mas você percebe aquela pessoa tímida que não interage, mas você sente que há um potencial naquela pessoa. Qual é o seu estímulo? Qual é o seu approach com essa pessoa? Bacana. Aqui a gente tem 2 conceitos. O primeiro que é de potencial. Como se a gente estivesse numa pista, eu olho para frente. Então, você viu que, apesar dele ter uma característica mais introspecta, ele tem potencial. E a gente olha a carreira, que é o retrovisor, que é o passado. Então, se eu identifico, eu posso ser um acelerador de potencial. E aí, a responsabilidade do gestor fazer o feedback. Débora, você acabou de entrar, mas você tem uma carreira já no mercado e que, portanto, eu gostaria que você trabalhasse nessa frente, estudasse tal
tal processo, analisasse esse processo, independente de você ter pouco tempo aqui na companhia, mas trouxesse sugestões. Como é importante o líder ter esse tipo de conhecimento, né, Malu? É fundamental. Agora, falando da parte teórica, os estilos de liderança situacional, quais são esses estilos que você acaba aplicando? Olha, eu poderia, baseado, né, no Blanchard e no Paul, onde a gente pode dizer que eu tenho 4 grandes estilos. Aquele que requer o meu chapéu de iniciante, né? Então, eu vou dar a direção para ele. Sim. Eu tenho o estilo que eu já tenho autonomia, e aí eu vou usar o de orientador. Eu tenho o estilo que ele já está, poderia dizer, aqueles colaboradores no 3º grau, então, que eu vou instigar, e eu estou chamando ele de apoiador, segundo a teoria do Paul e do Blanchard. E uma outra capacidade que eu tenho, que é de delegar e não delargar. Isso é muito ótimo, adorei importante, essa comparação. Porque, de repente, a Débora é tão boa, que eu falo assim, Débora, vai para tal lugar, Débora, me substitui em tal período e tal. E eu esqueço de dar o acompanhamento, de tal autoconfiança. Lembre-se sempre... delargou. Ele delargou. E o delegar é também acompanhar. Então, é importante colocar na minha agenda, uma vez por mês, falar com Débora. Débora, atenção, gestores, olha que dica importante, a Malu pode mais. É isso mesmo. E aí eu vou, de fato, reservar e saber, Débora, como que foi tal projeto, o que você mandou bem e o que eu posso te ajudar. E aí a gente volta no oferecer ajuda e no pedir ajuda, porque, Débora, eu preciso de você. Numa dessa de delegar, é uma curiosidade, tá? Numa dessa de delegar, né? Ou delargar, eu acho que seria mais na segunda opção. Existe aquela pessoa que se aproveita da situação e acaba ocupando o seu lugar? Existe essa possibilidade? Total, atenção, pessoal. Débora, total. Porque a competição existe, a concorrência, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer segmento. O que eu tenho para mim? Eu sempre contratei profissionais melhores que eu, Débora. Para quê? Porque se eu sou A, eu vou contratar o A. Se eu sou B, eu vou contratar o quê? Porque daí eu tenho medo. Sempre vai ter gente que acorda melhor que a Malu. É fato. Melhor que a Débora. Eu tenho que competir com a própria Malu. Então, se o líder não tem o autoconhecimento, é frágil, inseguro, e embora saiba que o mercado está cheio de pessoas que puxam um tapete, que é fato, né? Eu tenho dó desse gestor, porque ele vai contratar gente, quem? Inferior a ele. C, D, E, né? E eu quero gente melhor, eu quero gente que me jogue para cima. É uma pergunta muito constante, né? Malu, com pouca idade, como que você teve tantas promoções e fez uma carreira executiva, não sei o quê. Gente, é simples. Eu faço o meu melhor e compito comigo mesma. E contrato gente muito boa. E outra coisa... Eu não faço trabalho de gestor. Eu confio no gestor que está na minha equipe. Então, a Débora pode falar, Malu, mas você me ajuda? Sim, eu ajudo, mas eu não vou fazer por você. Você vai por este caminho, você vai contatar esta pessoa, você vai fazer isso Você aqui. não dá o peixe, você dá a vara para a pessoa pescar. Eu dou a vara. Agora, Exatamente. que estratégia você usa para promover o crescimento profissional dos membros da sua equipe? Olha que pergunta interessante essa. E atenção, porque essa resposta vale ouro, viu? Eu abro meu coração mesmo, Débora. De fato, está muito ligado no que a gente acabou de falar. Eu dou oportunidade para as pessoas, mas orientando, apoiando. Isso eu faço com a minha filha também, que tem 23 anos. Eu não vou fazer por ela. Então, e não vou fazer por nenhum dos gestores. E eu acredito que me trouxe até aqui os gestores que passaram por mim, que não foi fácil, me desafiavam demais e que me tornaram muito melhor como pessoa, como profissional, porque fez com que eu buscasse meu autoconhecimento, as minhas fortalezas e me desafiasse a ser melhor do que eu mesma. Esse momento que você falou agora, você até comentou com um pouco de emoção. Né? O que traz isso para Malu que tem o sentimento, para Malu que não é a profissional, mas para Malu que é a mulher? O que traz essa emoção para você?
Nossa, você captou a minha... O seu exercício da empatia, né? Porque eu falo, é sorte? Num passado, de eu ter tanto sucesso, eu falo, não. É muito trabalho, muito estudo, muito comprometimento. Mas eu tive 2 pessoas que, de fato, deixaram um legado comigo. Um é Delfim Freitas, que foi o vice-presidente da Sky, e que ele falou, Malu, você pode. Então, eu lembro, assim, em 2000, ninguém tinha e-learning. Ele falou, você vai lá para os Estados Unidos, vai lá na matriz e vai entender o que é isso. Mas eu sozinha? Não, então, você vai. E, gente, foi um espetáculo, foi um super empurrão e a gente deixou legado lá. E depois, a vice-presidente também de RH, porque foi uma trajetória bastante extensa, a Roseli Parrella, que, de fato, foi alguém que sempre puxou a régua para cima. Então, estava tudo impecável num determinado evento, enfim, num encontro anual com os executivos e tal. Estava tudo. Aí, sempre, esta água está um pouco menos gelada do que deveria estar. Aí saía todo mundo correndo. Então, isso faz com que a gente se supere. E eu só tenho boas lembranças. Então... Essa superação toda fez com que você abrisse mão da sua vida pessoal? Ai, linda! Então, eu trabalhei bastante. Minha filha demorou 15 anos para descer do céu aqui para a Terra. Então, isso permitiu com que eu também, além do meu marido, que sempre me apoiou, e eu sempre trabalhei em empresas americanas, e que a gente tem hora para entrar, mas também não tem hora para sair, enfim. E o meu marido em empresas europeias, e que você entra num determinado momento, e se você cede o horário... porque você é incompetente. Então... Que choque cultural, não? É muito amor envolvido, né? Também muito amor envolvido. Mas eu quis fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não faria nada de diferente, Débora. E hoje eu deixo legado na minha consultoria, na Goiabeira RH. E Goiabeira RH vem. Por quê? Seria uma pergunta, mas você falou antes. Por que Goiabeira RH? Porque cria raízes profundas. Ótimo. E foram 30 anos na área de recursos humanos, boa parte deles como executiva no comando e liderança, de forma que depois que eu fui fazer a abertura da consultoria, isso é o primeiro. E depois, esses líderes que eu citei falaram assim, mais especificamente o Delfim Freitas falava assim, nossa equipe é igual o galho de goiabeira, é mais forte que o bambu, a gente dobra, mas a gente não quebra. E é isso que eu procuro ensinar minha filha, deixar esse legado para todos que passam. Somos responsáveis por aquilo que conquistamos, tanto da felicidade quanto de algumas pedras no meio do caminho. E eu posso complementar? A goiabeira, ela tem raízes profundas, né? Mas dá um fruto tão gostoso, tão doce. Tão legal. E muito nutritivo, por sinal, tá? Então, mas, Débora, aqui a nossa dica é goiaba de raiz. Mas olha, é interessante, porque tem bicho de goiaba. E eu já logo falava assim... Quem já não mordeu um bicho de goiaba? Peraí. Na nossa infância, porque hoje em dia tem os agrotóxicos e tudo mais. Mas na infância, eu já dei umas mordidinhas em bichinho de goiaba. Mas a gente continua diz o seguinte, isso vai viralizar. Mas assim, é para você não ter bicho de goiaba que você contrata a goiabeira. Opa. No sentido de ter profissionais extremamente arrojados, comprometidos, com alta experiência no mercado. Então, não é para arriscar. Hoje, o investimento em treinamento e desenvolvimento é muito alto e é uma defesa muito grande de todos os heads, né? Então, quando você investe, não dá para arriscar. Então, procure os melhores profissionais, profissionais que tenham legado, que tenham experiência e faça dar valor a cada centavo investido, porque o colaborador ele dá retorno exponencialmente maior. Chave de sucesso de tudo isso, claro que você já falou de tantas oportunidades, já deu tantas dicas de ouro, né? Mas será que a gente pode resumir? Posso. Em é alguma fácil. frase, em algumas palavras, qual é a chave do sucesso?
Autoconhecimento, Débora. Eu venho um batido muito grande, foi o que alavancou minha carreira, buscar ajuda com um terapeuta, depois veio mentoria. Então, eu sou uma expert em pedir ajuda. Você fez um podcast, inclusive, com uma psicóloga, né? Falando sobre Sim, autoconhecimento. Procurem, é verdade. É, Fernanda Rodescai, ela é uma terapeuta comportamental cognitiva. E até eu digo que lá por volta do tempo 8, ela dá... assim, oferece mesmo de uma forma genuína e bondosa, generosa, uma técnica de como você pode alavancar o teu autoconhecimento. Que é interessante você ter um terapeuta, mas ela oferece uma ferramenta. Então, quem quer, vai à luta. E quem quer sucesso tem que se autoconhecer. Aê! Adorei! Gente, falar bom. com a Malu é um presente para mim. Eu nunca tive essa oportunidade de entrevistar a Malu nos programas que apresentei, mas hoje eu estou realizando um sonho, porque eu conheci a Malu num momento profissional da minha carreira especial, foi no momento de aprendizado da minha carreira, e a Malu me ensinou também como seguir essa carreira e como chegar num patamar ainda mais elevado, e eu consegui. Graças a Deus, graças à ajuda de amigos, eu estou colocando a Malu também. E eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui entrevistando você. Bom. Uma pessoa que eu sempre admirei. A sua postura profissional é, assim, algo muito, muito especial, Malu. Eu gosto realmente desse seu jeito. Existe também empreendedorismo nessa área de coach. Por que não? Não é verdade, Malu? Desenvolvimento. Desenvolvimento e autoconhecimento, isso é muito importante. Agora, para a gente fazer um encerramento, vamos fazer um encerramento especial desse Pode Mais Malu? Tô junto. Eu estou aqui me sentindo, né? A Débora pode mais também, porque a Malu me deu essa oportunidade. Então, eu quero agradecer a IA Filmes mais uma vez por esse patrocínio, por esse incentivo ao Pode Mais Malu. A consultoria Goiabeira RH, que nós já falamos aqui, tem raízes profundas e frutos doces. E você pode curtir e compartilhar também. Quanto mais gente você incentivar com tudo que a Malu falou aqui, muito melhor será a nossa vida. Em todas as empresas, na mídia, isso tudo tem tantas vertentes, não é, Malu? Você pode direcionar tanta gente. Eu acredito que o amor, falar assim, Malu, mais uma regra de sucesso, né? É o amor. É o amor em tudo que você emprega, em tudo que você faz. Então, de fato, é uma alegria estar aqui, porque todo mundo pode mais. E é genuíno, e quando é genuíno, eu falo, gente, se gostou, curte e compartilha. Mas inscreva-se no canal, porque daí, no YouTube, sempre você vai ser notificado. Sim, sim. O que é bom, o sininho vai tocar para você. Espalha. Vamos compartilhar. Aqui, você sabe, todos podem mais. A Malu pode mais. Eu, Débora, posso mais. Quem está trabalhando aqui com a gente, pessoal, muito obrigada pela participação, pela ajuda. Uma salva de palmas para quem está por trás das câmeras. Isso é super importante, é o nosso incentivo, são os nossos olhos, eles nos ajudam, e uma valorização que eu acho que você também já tem incutida, né? A valorização para todas essas pessoas que trabalham com a gente. Em todos esses meios, não é, Malu? Obrigado! É isso aí. Olha, muito sucesso na sua jornada. O Pode Mais Malu já é sucesso. E eu tô compartilhando com você aqui, por trás dos microfones, por trás da mesa. Eu tô compartilhando com a Malu aqui uma amizade de muitos anos e um incentivo muito maior. Muito obrigada. Podemos mais, junto Podemos com mais. Pode Mais Malu. Obrigada.